que a gente está tratando, a ideia é a gente começar a falar mais de redação e depois dessa aula, semana que vem, a gente falar de noções de economia e outros assuntos, assim, que me parecem importantes, né, para a formação de vocês em geral. Ontem, né, a gente falou sobre o Afeganistão, não é isso? A questão de uma educação, a importância da educação humanista, e vimos aí o vídeo da Malala, né, 10 minutos ali, em que no final o pai dela fala que quem deu um tiro nela não foi uma pessoa, mas foi uma ideologia. E daí eu tentei mostrar como é perigoso, né? São perigosos os radicalismos, o fanatismo, tanto religioso quanto político, ideológico, etc. Aí a gente viu um vídeo sobre um debate de 5 minutos ali do Prestes, né, que é um líder de esquerda, tudo mais, e o Roberto Campos, que é um líder clássico da direita brasileira. Né? São dois caras que têm uma história fenomenal no Brasil, assim, muito conhecidos e respeitados. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês é um recorte de 5 minutos, feito pelo ILISP, o Instituto Liberal. O Instituto Liberal tem uma preferência pelos liberais, ou seja, fez aquele vídeo para mostrar como o Roberto Campos é ótimo, mas se vocês quiserem ver a coisa na íntegra, tem esse debate no YouTube, né, do Campos com Prestes, e é um debate que aconteceu, acho que em 1985, uns 50 minutos. Um programa voltado à troca de ideias divergentes, né, coisa muito interessante, né, de se ver, assim. E daí eu coloquei ontem um trecho só para pensar, né, que quando a gente olha da nossa perspectiva, se você tiver uma tendência maior à direita ou à esquerda, você vai ter maior afinidade com o que diz um ou outro. Embora o que ambos disseram tenha um fundo de verdade muito grande e exijam cuidados da nossa parte, né? Então, na aula de hoje, enfim, eu vou tentar focar mais no Brasil, né, para a gente finalizar isso, né, e tentar falar aí de governabilidade, essa coisa de direita e esquerda. E aí, Denis, direita e esquerda, Brenda e todos os demais que entraram aí, bom dia, tá bom? Rafael, Bonagura, legal. Então, a gente vai falar disso mais centrado no Brasil hoje. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma questão, comentário, dúvida? Querem falar alguma coisa referente a essas aulas que a gente está tendo aí sobre esses temas? São temas super relevantes, Ale. Valeu, muito obrigado. Que realmente tudo está em aberto agora, né, para o tema da redação, né, no Enem. Então, eu acho relevante para a redação, para a cidadania, para a vida nossa, né, do dia a dia também, né, porque tudo isso está aparecendo nos jornais, né. Então, eu vou começar aqui mostrando uma notícia que tá muito exposta, né, e não sei o que vocês pensam a respeito, mas a gente vai tratar disso dentro da perspectiva da Constituição e daquilo que a gente já vem estudando, né, aqui nas nossas aulas. Vou compartilhar aqui, deixa eu ver como que eu faço isso, né? Peraí, não é essa não. Deixa eu voltar. É que aí sempre eu uso o Zoom, aí hoje eu estou testando aqui o Meet com o Vitor, então vamos ver se dá certo. Eu acho que é aqui mesmo. É, beleza. Tá aparecendo aí, tá aparecendo a gente mesmo, né, para vocês?
É, agora está aparecendo aí, ó, alvo da PF, caminhoneiro falou em salvar o país dessa carniça podre, chamado ministros do STF. Tá sim. Tá legal. Então, essa notícia bonita aí é do dia 20, né? Anteontem. Então, tá falando uma ação do STF contra um tal de Zé Trovão, que é um dos líderes aí dos caminhoneiros, né? Chamado Marcos Antônio Pereira Gomes. E diz que ele está liderando uma mobilização para uma manifestação em 7 de setembro contra o STF, né? O Supremo Tribunal Federal. É esse rapaz aqui, né? O caminhoneiro mais conhecido tal, foi um dos alvos da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra 10 pessoas que organizavam um protesto antidemocrático no dia 7 de setembro. Né? Ainda iria acontecer, né? Foi o responsável por iniciar a mobilização para o ato e fez duras ofensas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na decisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, o magistrado apresentou informações coletadas pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, né, que é o Ministério Público, o órgão que ocupa o papel de acusação no processo, né, todo processo penal, todo processo tem que ter defesa e acusação, e num processo penal, geralmente é o cidadão contra o Estado, né, ou o Estado contra o cidadão, melhor. E quem representa o Estado é sempre o Ministério Público, que nas instâncias superiores, dos tribunais superiores, vai ganhando o nome de Procuradoria, e na última instância, equivalente ao STF, você tem a Procuradoria-Geral da República, que hoje é ocupada pelo Augusto Aras, que está sendo acusado do crime de prevaricação. Né? Prevaricação é quando alguém tem obrigação de cumprir o seu dever e não cumpre, por amizade, por coleguismo, ou, sei lá, por paixão ou ódio a outra pessoa. Então, por sentimento pessoal, o servidor público deixa de fazer aquilo que a lei determina. Esse é o crime de prevaricação. Não só o Aras, como o próprio Bolsonaro estão sendo acusados desse crime, né? O Bolsonaro, no caso das vacinas e do Ministério da Saúde, né? Porque, teoricamente, a CPI tem informações de que ele sabia, né? O deputado foi lá falar o que estava acontecendo no Ministério da Saúde, que havia um caso de corrupção, que o irmão dele, servidor lá, estava sendo pressionado, e aí qual que é a função de um presidente, né? Mandar investigar, demitir o ministro, demitir o servidor que, né? Ou, na verdade, mandar abrir um processo, né? Ou criminal ou administrativo contra quem está sendo acusado com provas, não só acusado, mas acusado com provas de cometer um crime. No entanto, ao que tudo indica, Bolsonaro não fez isso. Ele disse que falou para alguém fazer, e esse alguém falou que fez, mas não existe um documento provando que houve uma apuração. Então, nesse caso, ocorre o crime de prevaricação, porque parece que tanto o presidente, quanto o seu ministro, quanto os seus subordinados não tomaram nenhuma medida para investigar um caso de corrupção no Ministério da Saúde. E no caso do Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, ele é responsável por processar o presidente em crimes comuns. Porque o presidente da República, não só esse, mas qualquer presidente da República, quando ele está no cargo de presidente, ele também deve se submeter à lei e à Constituição. Né? Então, se ele comete um crime de corrupção, ou esse de prevaricação que eu falei, ou outros, ele comete crimes comuns, crimes que outros servidores podem cometer, digamos assim. E aí, nesse caso de crimes comuns, quem tem que processar ele é o Procurador-Geral da República. Abre inquérito, investigar e, havendo provas, denunciar. Né? A denúncia de um procurador, do Ministério Público, não é a mesma denúncia do cidadão. Né? O cidadão pode fazer denúncia, ele pode entrar lá e isso a gente chama de representação. Né? Ele entra lá e faz a denúncia dele de um crime que ele tem ciência. A polícia vai investigar, o Ministério Público, né? Ele vai lá levantar uma suspeita, né, em que ele vê indícios de crime. E é papel da polícia, do Ministério Público, investigar. Primeiro, a polícia investiga, abre um inquérito. Né? Abrindo o inquérito, a polícia vai procurar indícios de crime. Indícios são sinais, digamos assim.
Se ela encontrar sinais, aí ela apresenta esses indícios para o juiz e fala assim: existem indícios de crime contra determinada pessoa. Eu quero quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, para saber o que essa pessoa anda fazendo da vida dela, né? Porque existem esses indícios. O juiz, verificando que existem indícios, ele autoriza a quebra dos sigilos, porque os sigilos não podem ser quebrados sem motivo. Não é porque é delegado ou do Ministério Público que pode sair quebrando sigilo sem autorização judicial. Aí, o juiz autorizando, eles vão verificar quais as movimentações bancárias que aquela pessoa tem, com quem que ela está conversando e o que ela está conversando, né, nas suas mensagens. Que mais? Que lugares ela tem passado? Quais são os conteúdos? E aí a polícia, né, e o Ministério Público podem encontrar provas. Encontrando provas de um crime ou de outro que eles não suspeitavam, mas surgiu na investigação, a polícia, no final, faz um relatório, né, que é a finalização do inquérito, e apresenta para o Ministério Público. O Ministério Público, diante do relatório da polícia, apresentando evidências, que a evidência é mais do que indício, né? Tem indício, evidência e prova. Prova como se diz, a rainha do processo, né? Agora, os indícios são menores, né? Só com indícios não dá para condenar alguém. Tem que haver mais, né? Esse mais a gente chama de evidências, que é quando você, por lógica, fala assim, não, a pessoa cometeu esse crime. Não tem como não ter sido ela ou ela não ter participado. Que a gente chama de indícios e evidências e provas de autoria, quer dizer, foi ela mesma, e materialidade, existe um crime. E aí o Ministério Público, vendo isso, ele pode não concordar com a polícia e pedir o arquivamento do inquérito. Aí vai para o juiz. Ou ele pode concordar com a polícia e fazer uma denúncia e dizer, ele realmente cometeu um crime, ele violou os artigos tais e tais e tais do Código Penal, senhor juiz, senhora juíza. E aí o juiz e a juíza vai averiguar isso e vai falar se realmente aqui existem indícios, evidências, provas de crime, né? Então, o acusado, a partir desse momento, né, o juiz diz, ou a juíza, eu recebo a denúncia e esse acusado se torna réu. Aí, quando ele se torna réu, o processo sai da polícia e do Ministério Público, né, e vai para o judiciário. E aí ganha um número lá. Ele ganha uma capa, não é? Aí vai ter um lugar para isso acontecer dentro de uma vara no judiciário. A vara é o lugar onde os processos tramitam. Cada fórum tem uma quantidade de varas, algumas são cíveis, algumas são previdenciárias, algumas são criminais, algumas são de juizados especiais, os famosos pequenas causas, ou crimes de menor potencial ofensivo. Então, assim, as varas, elas compõem o fórum e cada vara tem um juiz à frente. Dependendo do tamanho da cidade, você vai ter o fenômeno da vara única. Então, cidades pequenas, tem um fórum só e uma vara que processa tudo. Crimes estaduais, crimes federais, etc. Mas, conforme a cidade cresce, você vai tendo 1, 2, 3 varas, 4 varas, 5 varas ali. E aí, o que acontece? Por exemplo, no caso do Sérgio Moro, o processo foi cancelado, né, foi anulado depois da Lava Jato, porque se concluiu que ele não estava tendo livre distribuição, né? Porque, assim, se você tem mais de um juiz, mais de uma vara criminal, por exemplo, por que esse processo tem que ir para um e não para qualquer outro? Isso a gente chama de devido processo legal e juiz natural da causa. O que é o juiz natural da causa? É aquele sorteado aleatoriamente para julgar aquele processo no local do crime, ou por conexão a um outro crime que aconteceu naquele local. Então, no caso da Lava Jato, o Sérgio Moro, ele entendia sempre que ele era o juiz natural
de todas as causas envolvendo todos os crimes relacionados à Petrobras. Então, não importasse onde houvesse crime relacionado à Petrobras, ele entendia que esse processo devia tramitar por ele. E ele que deveria dizer, por exemplo, se a denúncia do Ministério Público devia ser recebida ou não, se aquele acusado virava réu ou não, e se a partir dali, né, virando réu, ele ia mandar a defesa apresentar a contestação, depois falar para as partes que provas elas querem produzir, se elas querem ouvir testemunhas, se elas querem laudo pericial, o que elas querem, se elas querem mais documentos. Aí a defesa vai buscar comprovar que o réu é inocente, né? E a acusação vai tentar comprovar a denúncia que ofereceu, tentando mostrar que o réu é culpado. E no final, não é, depois de eles produzirem todas as provas, né, testemunhas, laudos, documentos, lá na frente, isso leva 2, 3 anos, às vezes, o juiz vai dar uma sentença. E aí ele vai dizer se o réu é culpado ou inocente, depois de todo esse processo que a gente chama de devido processo legal. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, olha só, isso assim, ó, surgiu isso aqui a partir do Procurador-Geral da República, tá? Porque ele é chefe do Ministério Público Federal e, de certa forma, do Ministério Público Nacional, digamos assim, né? Porque ele está no Conselho Nacional do Ministério Público também. Quando a gente olha a Constituição, lá no... Ontem eu achei o negócio lá do direito de ir e vir, artigo 5º, 15, tá? Aqui está na Constituição, então quando a gente vai aqui no 15, tá aqui, né? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, esse aqui é o direito, né, da mobilidade, né? Não só urbana, mas no país inteiro, o direito de ir e vir. Foi da aula de ontem. Agora, isso que eu estou falando para vocês está aqui no artigo 54, 55. Né? Então, aqui no inciso, aliás, inciso 54, 55 do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º é o coração da Constituição, onde estão os nossos principais direitos, né, e deveres também para com os outros, né, e dos outros para conosco, e do Estado para conosco, sobretudo. Então, quando a gente olha aqui no inciso 54, olha o que está aqui, né? 54, 55. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, esse of law, eu não lembro como que é, due of law, esse devido processo legal é, assim, uma expressão que marca o surgimento, basicamente, do direito constitucional, né, e dos direitos dos cidadãos, todos eles. E ele está implicado, né, nessa ideia que, por exemplo, ó, aos litigantes, ou seja, aqueles que estão brigando na justiça, em processo judicial, na justiça, ou administrativo, você pode estar sendo processado internamente, né, na empresa, no trabalho, em outros lugares. E aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, ou seja, a Constituição diz que você pode, como se diz, perder, né, seus bens e a sua liberdade, né, ó, será privado de liberdade ou dos seus bens. Você pode perder os seus bens ou a sua liberdade, mas você não pode perder isso sem o devido processo legal. Então, quando eu estou falando aqui que o caminho de uma acusação, não é, que primeiro passa pela polícia com inquérito, aí se a polícia encontra indício, ela pede para o juiz para quebrar os sigilos e buscar mais provas. No final, ela apresenta um relatório do inquérito. É cerca de 30, 60 dias, pode ser prorrogado. Aí vai para o Ministério Público, que é um órgão independente, tem concurso para você ser promotor de justiça. Né? Essa é a regra. Ninguém vira promotor de justiça sem passar num concurso público. E é um concurso bem difícil e é um dos melhores salários do direito. Né? Em torno, hoje, por exemplo, um promotor ganha R$25 mil, mais ou menos isso.
um promotor de justiça. Todo fórum judicial, você tem lá juízes e promotores. E, por exemplo, se você perceber qualquer problema, né? Outro dia a gente viu lá no grupo, o seu Antônio colocou assim, estão cortando uma árvore na praça, que absurdo, né? Então, ou seja, ele estava ali fazendo uma denúncia, né, entre aspas, porque não é do Ministério Público, mas é assim do cidadão comum, de crime ambiental, né? Ou possível crime ambiental ou possível crime contra o patrimônio público. O lugar de fazer aquilo não era no grupo do WhatsApp, era perante o Ministério Público, né? Então, quando você entra no site do Ministério Público de São Paulo, tem um lugar lá assim, denúncias, reclamações, representações, fala cidadão. Aí lá você pode fazer a representação. E aí eles são obrigados a averiguar. Aí eles vão lá averiguar se há crime ou não. E quando você fizer a representação, você diz, existe a possibilidade de haver um crime e eu quero que se apure. Só isso. Você não está falando que há o crime, você está falando que existe a possibilidade e você quer que o Ministério Público apure. Aí o Ministério Público ele pode enviar para a polícia, ele pode fazer uma representação perante o município, chamar para um negócio chamado TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para que o município pare de cortar árvores, etc. E aí varia, né? Todos os lugares têm isso. Então, o Ministério Público ele tem um papel crucial no meio disso tudo, de fazer essa investigação, essa apuração, junto com a polícia. O Ministério Público, inclusive, ele é o fiscal da polícia, né? Ele que é responsável por averiguar se a polícia está agindo dentro da lei ou não. Não só a polícia, mas o judiciário e todas as instituições. O Ministério Público ele é crucial no sistema do devido processo legal, né? Tanto para punir quanto para absolver, né? Só que no final ele não julga, ele só diz se existem provas, o que ele achou e denuncia. Aí o juiz, o judiciário, que é outro órgão independente, né, através dos seus juízes, desembargadores, ministros, vai dizer se é culpado ou inocente, se o Ministério Público tem razão ou não. Tá? Mas esse é o caminho do devido processo legal, certo? Por que eu estou mostrando isso? Porque, assim, nesse caso, né, aqui, eu já falei, né, o Procurador-Geral da República, ele tem deixado de fazer essa investigação e apresentar essas denúncias, curiosamente, em todos os casos que envolvem o Bolsonaro. E o Bolsonaro, por ser presidente da República, nomeia o procurador. E quando foi para nomear o procurador, ele não seguiu a tal da lista tríplice, que desde o Lula até o Temer, todos seguiram. Seja para nomear o primeiro, como foi o caso do Lula e da Dilma, seja para nomear o segundo, se não me engano, como foi no caso do Temer. O Bolsonaro não seguiu essa eleição que os procuradores fazem entre eles, os subprocuradores gerais. Ele nomeou alguém que ele achou que tinha a cara dele, e foi assim que o Aras virou Procurador-Geral da República, e agora foi indicado novamente. Então, o fato dele ter virado procurador dessa forma, e agora estar deixando de apresentar denúncias, fazer as investigações que ele deveria fazer pela lei, porque há indícios claros de crimes, inclusive procuradores da República que já ocuparam o cargo anteriormente, já fizeram essa denúncia lá perante o Aras, né? Tá todo mundo dizendo para ele, tá acontecendo um crime, tá aí no seu nariz. Aí ele fala assim, não tô vendo nada. Assim, então esse é o crime de prevaricação, porque ele tem a obrigação por lei de dar seguimento à investigação e, encontrando provas, fazer a denúncia para o Supremo, no caso do presidente, né? No caso do presidente, ainda tem uma coisa diferente, né? Porque, como é crime comum, vai para a Câmara. Se a Câmara não autoriza, vamos supor, o Aras apura, realmente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo as vacinas da Covaxin. Então, está aqui a denúncia. Ele está denunciado no crime X, do artigo tal, pena tanto. Aí, o que ele tem que fazer no caso do presidente da República? Só do presidente da República, independentemente de quem seja, pelo fato de ser presidente da República. Ele tem que apresentar essa denúncia para o Supremo. Aí, para que ministro vai essa denúncia? São 11.
é feito um sorteio pelo sistema, sorteio eletrônico. Isso é juiz natural. Porque ele poderia falar assim, eu vou deixar com o Nunes Marques. Ó, Nunes Marques, o Bolsonaro cometeu um crime. E aí o Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro e tem tido decisões, curiosamente, muito alinhadas à visão do presidente. Então, a tendência é que o Bolsonaro fosse absolvido, né? Ou o processo não andasse, se caísse com o Nunes Marques. Então, o Aras poderia falar assim, não, eu estou fazendo meu trabalho, tá aí, Nunes Marques, a denúncia contra o Bolsonaro. Só que se ele fizesse isso, ele ia quebrar o princípio do juiz natural. Por quê? O princípio do juiz natural diz, quando você tem mais de um juiz, o processo deve ser sorteado. Não pode ser direcionado. A não ser que antes já foi sorteado, e aí tem um juiz que acompanha aquele caso, que acontece hoje com Alexandre de Moraes. Não é? Ele já foi sorteado, e aí os processos vão para ele. E aí, se ele fizer isso, no caso do Bolsonaro, aí o ministro Supremo recebendo essa denúncia, ele não pode dizer lá assim, já assim, em relação ao presidente da República, eu recebo essa denúncia, ou eu recuso, vamos arquivar, ou levar para o plenário e julgar isso. Ele não pode. Ele tem que enviar para a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai dizer se o presidente ou a presidente em questão pode ser processado ou não. E vai ter que dizer isso para processar por 2/3 dos membros. É bastante voto. Assim, é bastante voto. Se não me engano, são 440 ou 340 votos. É bastante. Tem que fazer a conta. 513 e 2/3. Então, se a Câmara dos Deputados tivesse a quantidade de votos e falar assim, processe o presidente, a gente entende que realmente ele cometeu crime. O processo vai para o judiciário e aí a denúncia vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque a gente está falando de crime comum. Mas o presidente da República ele pode cometer também crime de responsabilidade, que é um crime administrativo. Né? Por exemplo, omissão na pandemia. Né? E assim, algumas omissões gerais. Não fazer a coordenação do Sistema Nacional do SUS. Esse é um crime administrativo, digamos assim, porque não está no Código Penal. Não fazer a coordenação federal do SUS, pena X. É um crime que só o presidente da República ou o ministro da Saúde podem cometer. Então, é um crime de responsabilidade relacionado ao cargo. Esses crimes administrativos, por exemplo, que o presidente comete, eles são julgados direto na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Na verdade, eles são autorizados pela Câmara dos Deputados e julgados no Senado Federal. No caso da Dilma Rousseff, ela foi considerada que ela cometeu um crime administrativo, as tais pedaladas fiscais. Isso não estava lá no Código Penal, foi um crime administrativo. A Câmara dos Deputados autorizou ela a ser processada, o Senado ele se transforma num tribunal nesse momento, e o presidente do STF vira presidente do Senado durante o julgamento, que foi o que aconteceu com Lewandowski, à época do impeachment da Dilma. E aí o Senado vai julgar como juízes aquela denúncia de crime de responsabilidade, esse crime administrativo. Condenando, o presidente perde o cargo e fica proibido de se candidatar durante 8 anos, deveria ser sempre assim. No caso da Dilma, eles fracionaram, condenaram e não tiraram os direitos políticos de 8 anos. Foi uma inovação na interpretação da Constituição que ninguém entendeu até hoje, né? A gente acha que foi um arranjo, né? E isso não é bom para o direito, né? Porque o Collor, quando perdeu o cargo, ele também ficou inelegível por 8 anos. Então, é bom que todos os que ocupam a mesma função e cometem os mesmos crimes recebam as mesmas penas, porque senão a gente viola o devido processo legal. No caso desse caminhoneiro e do deputado, né, que sofreu essas operações da Polícia Federal, né, a mando do Alexandre de Moraes, pedido pela polícia, inclusive pelo Ministério Público. Ó. E teve o Sérgio Reis também, né, que foi aí envolvido nessa operação, porque ele mandou um áudio lá, falando o seguinte, né, que eles vão fazer um ato, né, uma mobilização contra o STF,
e que enquanto o Senado não tomar a posição, né, de fazer impeachment dos ministros do STF, afastar todos os ministros, eles iam paralisar Brasília, né? Uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel, tal, sem gastar um tostão. E se em 30 dias o Senado não destituir os ministros do Supremo, os manifestantes irão invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra, acrescentou o artista. Então, ou seja, a Constituição, ela prevê também punição para os ministros do Supremo. Se eles cometerem crime comum, eles são julgados pelos outros 10, se um cometer, né? Porque sempre, todo o sistema jurídico, ele caminha para uma cúpula. Quando chega nessa cúpula, precisa de ter um outro que julga essa cúpula, né? No caso de crime comum, são os outros ministros supremos. Mas se o ministro supremo cometer crime de responsabilidade, que vai ser, por exemplo, julgando, né, no ofício dele mesmo, ele é julgado pelo Senado. E aí o Bolsonaro, então, apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado. O Senado pode, se o presidente do Senado quiser, averiguar essa denúncia e dizer, vamos avaliar. Ou eles podem averiguar e falar assim, não tem fundamento, a gente não vai nem julgar. Que é o mais provável que aconteça, né, nesse caso. Mas aí, aqui seguindo, né, em outro encontro, o Zé Trovão, tal, ocorrido na sede da Associação Brasileira de Produtores de Soja, em 13 de agosto, Sérgio Reis reforçou a intimidação. De acordo com a PGR, com a Procurador-Geral da República, o cantor disse que o grupo de manifestantes vai parar o país por 72 horas. E se Pacheco não fizer nada nas outras 72 horas, ninguém anda no país. Vai parar tudo, não só Brasília, o país. Nada nunca foi igual ao que vai acontecer. Se eles, ministros do STF, são 11, não atenderem o pedido, a cobra vai fumar, asseverou Sérgio Reis. E aí, o que eu quero dizer aqui isso aqui que o Sérgio Reis está falando. Está previsto na Constituição, no Código Penal, em algum lugar, destituir ministro na marra, obrigar os ministros Supremo ou o Senado a fazer algo, né, que eles entendem que é justo, e enquanto não fizer, o país não anda. Isso está previsto na Constituição? Não, né? Em nenhum momento, né? Tudo tem que ser averiguado, não é? Pois é, cadê o devido processo legal? Uhum. Não existe. E aí, por exemplo, nesse inquérito do Supremo, o que acontece? Existe o regimento interno do Supremo. O regimento interno do Supremo é autorizado pela Constituição. Quando o Constituinte fez a Constituição, ele falou assim, todos os tribunais vão criar lá o seu regimento interno, para se auto-administrar. Faz parte da independência do Poder Judiciário, artigo 2º da Constituição. E no regimento interno do Supremo diz assim, espera aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Apagou tudo aqui de repente, mas eu vou voltar. Ai. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Não. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Ah, tá. E pra mim tá tudo escuro. E aí, pronto. Nossa, que coisa. Pensei que eu não ia voltar nunca mais. Então, assim, quando foi criado o regimento, foi dito o seguinte, qualquer crime cometido dentro do Supremo Tribunal Federal ou contra os seus ministros, o presidente vai abrir um inquérito e vai nomear um ministro para averiguar esse crime e processá-lo de acordo com a lei. Então, quando os grupos de WhatsApp e a sociedade decidiu que pode chamar os ministros supremos de demônio para lá, né? De lixo para lá, esculhambar, o ministro supremo não é mais ser humano, né? O ministro supremo é sei lá o quê. Quando as pessoas decidiram que têm o direito de fazer isso, elas passaram também a incitar com C, né, e estimular crimes contra os ministros supremos. Tem que pegar um fuzil e metralhar o Supremo. Tem que espancar esses caras em praça pública, que eles são safados. É tudo comunista vendido para a China e blá, blá, blá. Que é o que o Roberto Jefferson tem feito há muito tempo, inclusive usando armas em punho. Concordam que isso não é mais liberdade de expressão?
Porque, assim, ó, liberdade de expressão é você defender as suas ideias, não é? Você pode fazer críticas aos julgamentos do Supremo. Fala assim, não achei justa essa decisão, porque a lei diz isso, a Constituição diz aquilo, porque outros tribunais do mundo não pensam dessa forma. E aí você avalia a decisão do Supremo, você pode discordar do Supremo à vontade. Você pode achar que a decisão foi injusta, foi errada, e falar isso, escrever sobre isso, debater a decisão do Supremo. Agora, o que você não pode é começar a defender que se mate os ministros do Supremo, que se espanque os ministros do Supremo, que se ataque a honra do ministro Supremo. Fala assim, esses caras são vendidos, é tudo ladrão e tal. Porque isso já não tem mais nada a ver com processo e com julgamento. Aí você está atacando o ministro, está atacando a pessoa. É igual, por exemplo, pega a sua redação, aí em vez de eu trazer lá fundamentos para dizer que o que você está dizendo não está bem sustentado, não faz muito sentido, não tem apoio na ciência, não está de acordo com a realidade, eu começo a dizer assim, para você escrever isso aqui é porque você é isso, aquilo e aquilo outro. Como você se sentiria? Não é? Porque você está falando isso aqui porque você é assim, assim, assado. Então é o famoso argumento ad hominem, né? Que ataca a pessoa e não a ideia. E nesse caso, a própria lei, o direito penal, tem crime de injúria, calúnia e difamação. A difamação é quando você diz que alguém cometeu um crime e não prova. Se eu falar que alguém cometeu um crime, eu tenho que provar que a pessoa cometeu um crime. Se eu falar que é ladrão, eu tenho que comprovar que roubou. Tem que ter prova. Obviamente, o discurso político, ele comporta excessos. Às vezes, isso é dito, blá, 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 e não acontece nada de extraordinário. Mas vocês vão ver processos nesse sentido. Né? A justiça costuma absolver dependendo do cargo que a pessoa ocupe. Né? Quanto maior o cargo, mais chance ela tem de ser, assim, digamos, difamada e não poder fazer nada. No entanto, tem situações como essas em que se atinge a família do ministro. Começa a dar endereço de onde o ministro mora para que alguém faça alguma coisa. Fazer manifestação na frente da casa do ministro. Aí fugiu do processo, fugiu do debate. O que a gente está fazendo? A gente está interditando o exercício da função jurisdicional. Porque o juiz, ele não pode julgar sob ameaça. Porque senão ele não tem como ser independente. Porque para ele ser independente, ele tem que ter certeza da segurança da vida dele, da segurança de que ele pode tomar uma decisão tanto num sentido quanto em outro, e tudo vai permanecer bem, porque ele está decidindo de acordo com o direito, e todo o processo, toda discussão tem pelo menos 2 caminhos. Todos eles. Mas, muitas vezes, tem mais. O direito ele é vasto de interpretações. Você pode pegar um caso só e dar 3, 4 soluções para um caso só. E todo mundo vai achar que 2 delas, mais ou menos, são justas, 2 são injustas, e metade vai se posicionar de um lado, metade do outro. São 11 ministros do Supremo. Vocês vão ver muitos casos em que 5 decidem num sentido e 6 decidem no sentido contrário. Ué, um sabe o direito e outros não sabem? Ou o que está acontecendo? Uns são vendidos e outros não, uns foram comprados, outros não. Simplesmente o direito, ele permite interpretações divergentes. Não é? Às vezes a mesma prova, por exemplo, um caso hard, né? Tem os hard cases, né? O caso do Carandiru, né? O massacre do Carandiru. Então, os presos fizeram uma rebelião em 1992, né? Tem uma música dos Racionais sobre isso, que é lá o Sobrevivendo no Inferno, né? Tem uma música que fala disso. E aí houve uma rebelião interna no presídio, e foi chamada a tropa de choque, se eu não me engano, a polícia de São Paulo, o governador era o Fleury na época, e eles entraram no presídio e morreram, acho que 111 presos, nenhum policial saiu ferido, aconteceu nada com nenhum policial. Né? Eles só saíram de lá sujos de sangue, mas assim, fora disso não aconteceu mais nada. E isso foi um escândalo. Por quê? Porque os presos estavam desarmados. Depois, os policiais disseram, não, mas tinha arma lá, tinha não sei o que e tal. Mas assim, a perícia apurou que os presos foram executados. Tinha sinais de execução. Né? Por exemplo, se o preso está reagindo, é difícil ele tomar um tiro na nuca. Não é? Ele reage de frente, né? Se ele tomou um tiro na nuca é porque ele estava correndo. Tiro pelas costas.
Então, a perícia ela consegue apurar isso facilmente. E se apurou que ali houve um massacre, execução. A lei, quando a gente olha lá, ela diz que tem pena de morte no Brasil. Né? Quando você pega aqui a Constituição, por exemplo, vocês vão ver o seguinte aqui, ó. Não haverá penas, artigo 5º, 47, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos tal, de caráter perpétuo, ou seja, pena perpétua, não vai ter. Trabalhos forçados, também não vai ter. O preso não é obrigado a trabalhar. Trabalho é um direito que ele tem para reduzir a pena dele mesmo. Se ele quiser trabalhar, bem. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Apenas 18% dos presos, se eu não me engano, 20 e poucos por cento dos presos têm esse direito de trabalhar. A maioria quer trabalhar, mas não tem trabalho nos presídios para eles fazerem algo útil e reduzir lá a própria pena e se ressocializar. Não é? O nosso direito penal, ele trabalha com a ideia de ressocialização. Quando a pessoa comete um crime, teoricamente, ela saiu da sociedade. Não é? E quando ela sai da sociedade, ela tem que ser ressocializada, ela tem que aprender a viver em sociedade. Então, por isso a gente não tem pena de morte, não é? Salvo em caso de guerra, e trabalhos forçados, banimentos cruéis. Por quê? Isso aqui fere um dos fundamentos da Constituição. Qual que é o fundamento da República Federativa do Brasil? Aqui, ó, artigo 1º. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Certo? Então, a pessoa cometeu crime, ela não perde essa dignidade. Para ter essa dignidade, o que precisa? Nascer. Nasceu, recebeu essa dignidade. Como que a pessoa perde essa dignidade humana? Quando morre. Está vivo, tem essa dignidade. Mesmo quando morre, o cadáver da pessoa deve ter os respeitos de um ser humano falecido. Não se faz com cadáver qualquer coisa. Carregar num carrinho de construção, por exemplo. Não é? Tem um modo de se velar as pessoas. Então, assim, os presos do Carandiru eram criminosos, provavelmente, podem ter cometido os crimes mais horríveis, mas continuavam sendo seres humanos, como qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa. Continua pessoa. Dignidade da pessoa humana. Então, eles estavam cometendo rebelião, o que a polícia tinha que fazer? Ela tinha que chegar lá e acabar com a rebelião. Mas o que eles fizeram? Né? Acharam que era um dia de festa e podia sair executando livremente. Bom, o que aconteceu? O processo foi a julgamento. Depois de 30 anos, que agora está definindo esse processo, já houve júri e tudo mais, os policiais foram todos condenados a penas de 200 anos, 70 anos, 80 anos, eles foram todos condenados, se não me engano, foi absolvido uns 5, se não me engano, o restante foi condenado. E surgiu uma discussão, olha só que curioso. As cápsulas que foram utilizadas para matar os presos desapareceram. Olha só o que acontece, né, na nossa vida. Desapareceram. Quando as cápsulas desapareceram, não tem mais como fazer o exame de balística. Se não dá para fazer o exame de balística, não tem como saber de que arma partiu cada tiro que matou cada preso. A partir desse momento, não dá mais para saber que policial matou que preso, que policial matou realmente e quais são aqueles que não mataram ninguém. Porque pode ter tido entre 30, 40, 50 policiais, alguns que não mataram. Eles viram o que aconteceu, mas não fizeram. E outros que fizeram. No entanto, estão sendo todos processados juntos. Concorda que se você der uma pena, nesse caso, para os policiais, por homicídio, de acordo com os presos ali, etc., você pode condenar inocentes e dar penas desproporcionais para alguns policiais que talvez não tenham cometido determinados crimes. Então, veja a dificuldade. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a decisão do júri que condenou os policiais. Porque disse, não é possível individualizar a pena. Quando você vê a Constituição, lá nesse artigo aqui do inciso 54, tem aqui que fala muito, muito claramente, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Aqui, ó, é o 45.
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, ou seja, se eu puno alguém que não cometeu o crime, eu estou fazendo uma injustiça. Tem que punir quem cometeu na medida do crime. Então, o Tribunal de São Paulo entendeu que esse julgamento era nulo e absolveu todos os policiais. O Ministério Público, que é a acusação, recorreu disso. Foi para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que não é o STF, tá? É um órgão abaixo, um tribunal superior ainda. O STJ entendeu que esse fator não era suficiente para anular a pena. E aí tem que ler a decisão do ministro, que foi confirmada pelos outros ministros, se eu não me engano, lá no tribunal. Então, ou seja, eles entenderam diferente e mantiveram a condenação. Vai começar a executar as penas. Quem foi condenado vai ser preso, sei lá o quê. E fora isso vai ser visto prescrição, tudo isso. Mas o que eu quero dizer, a gente não pode dizer que os desembargadores do Tribunal de Justiça foram comprados para absolver os policiais. A gente não pode dizer que os ministros do STJ são defensores de bandidos e, por isso, eles condenaram os policiais. O que eles estão fazendo é simplesmente, eu estou reduzindo muito, mas o que eles estão fazendo é olhar o processo, olhar as provas, olhar o direito, pensar na própria consciência deles, o que aconteceu, o que está posto ali e dar uma sentença, uma decisão, fazer um julgamento. Vocês tentem se colocar no lugar de um juiz. Porque, assim, todos nós julgamos os juízes, não é? A gente fala assim, pô, isso aí não pode ser assim, que absurdo, essa justiça é uma vergonha, esse judiciário brasileiro e tal. Isso porque a pessoa só vê o criminal, que eu já falei, né? Tem trabalhista, civil, previdenciário, o judiciário é gigante, assim. E justiça é feita todos os dias. E pode ser que injustiça também seja feita todos os dias. No entanto, justiça e injustiça são valores relativos, não é? O que é justiça para você pode não ser justiça para mim. E o que é justiça para mim pode não ser justiça para você. E não é por isso que a gente vai se matar, ou que eu vou dizer que você é corrupto, que você defende bandido, ou que, então, que você... enfim, você está certo, é isso mesmo, quem pensa diferente de você, que é bandido e tal, etc. A gente não pode levar a discussão para esse nível, porque quando você só conhece um caso quando você pega o processo. Sem pegar o processo e sem conhecer o direito, que não é conhecer a lei, o direito é o conjunto de leis, mais a doutrina, mais a jurisprudência, não só nacional, mas internacional. Tem uns tratados, o direito é vasto. Então, é preciso haver um respeito a quem julga. Um respeito muito grande. Ainda que eu ache que o juiz ou o ministro, sei o quê, foi comprado, não sei o quê, eu não devo nunca falar isso primeiro, se eu não tiver prova. Segundo, se eu não conhecer o caso. Eu tenho que conhecer o caso. E aí, como é que eu conheço o caso? Eu tenho que pelo menos ler uma decisão inteira do juiz, que às vezes tem 40, 50, 100, 200 páginas, para daí eu saber por que ele decidiu dessa forma. Porque quando você olha aqui a Constituição, tem aqui o artigo, se não me engano, 93, nem lembro agora qual que é, 73, que fala assim, que todas as decisões, aqui, essa aqui, ó, é o 46, né? Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Não é? Então, assim, todas as decisões do judiciário devem ter fundamentação. Elas não podem ser tomadas sem essa fundamentação. Eu estou tentando achar aqui o outro artigo. Fundamentos. Aqui, ó. É esse aqui. É o artigo... Qual artigo é esse aqui? Artigo 93. Artigo 93, ele diz o seguinte, assim, ó, que
Ai, droga, perdi. Aqui. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados, todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados casos, tá, ou somente a eles, nos casos de preservação de sigilo, etc., questões de família. Mas, assim, todas as decisões do judiciário têm que ser fundamentadas, tem que dizer por que está decidindo desse jeito. E aí você, cidadão, você pode pegar a decisão, ver quais são os fundamentos, fazer uma pesquisa e averiguar se aquilo faz sentido ou não, se o juiz está louco, se o que ele está falando não tem nada a ver. Você tem a decisão dos outros ministros, dos outros juízes, de primeiro grau, segundo grau, os que divergiram dele. E aí você pega a decisão do outro e compara, entende? E aí você vai fazer um estudo, e você vai falar assim, cara, isso aqui, independente de se está certo ou errado, tem fundamento? É isso que importa. Tem fundamento? É uma decisão que encontra respaldo no direito? Sim. Acabou a discussão. Tem fundamento? Acabou a discussão. O que o juiz não pode fazer é aceitar dinheiro ou vantagem para julgar daquele jeito. Aí você tem que ter uma prova que ele aceitou. Ou então, ele não pode deixar de fundamentar, ele não pode decidir por decidir. Por exemplo, o juiz lá da vara que está julgando as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, ele mandou quebrar o sigilo, né? Por pedido da polícia, do Ministério Público, ele autorizou a quebra de sigilo fiscal do Flávio Bolsonaro. Quando ele autorizou, ele falou assim, autorizo a quebra, bababá. Mas ele não disse por quê. Aí, como ele não disse por que ele liberou, o Flávio Bolsonaro foi recorrendo. Quando chegou no STJ, o STJ disse, a decisão é nula. Depois, o juiz disse. Só que aí não convalidou, porque antes ele não tinha dito. E aí depois ele falou, não, eu autorizei por causa disso, daquilo outro. O STJ entendeu que a primeira decisão era nula e por isso todos os fatos seguintes eram nulos também. Então, veja, tem todo um sistema de justiça. Não é uma coisa assim feita na porrada. Não é você bota um monte de caminhão na frente do Supremo, do Senado, pega um fuzil e fala assim, ou decide do jeito que eu quero, ou então eu vou matar todo mundo, ou ninguém mais vai passar por aqui. Não é na força. Não é na força. E assim, a Constituição, ela é muito clara em dizer aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Exceção. Lá no artigo 5º, está escrito, ó. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ou seja, o que é um juiz ou tribunal de exceção? Qual que é a regra? A regra é, os tribunais foram criados pela Constituição. Os juízes, eles têm que ser concursados ou nomeados pelo 5º, aprovados pelo tribunal, pela ordem, pelo Ministério Público, né? Tem todo um procedimento, tem um devido processo legal para se tornar juiz, para se tornar ministro, etc. Né? O advogado-geral da União, Mendonça, foi indicado por Bolsonaro para ser ministro supremo. Ele não é ainda. Não é por quê? Porque a indicação tem que passar pelo Senado. Ele tem que ir lá passar por uma arguição pública. Vão saber o que ele sabe de direito. E aí, se os senadores acharem que ele tem condição de ser ministro, vão aprovar ele. Aí ele vai ser nomeado e vai ser empossado. Além de ser nomeado, tem que ser empossado. Tem um dia em que ele vai lá assinar um termo, um livro, em que vai dizer assim, ó, a partir de hoje, você é ministro supremo. Aí, a partir daquele dia, ele pode julgar. Antes, ele não pode. Não é porque o Bolsonaro indicou, ou porque ele vai ser aprovado pelo Senado, ou foi aprovado pelo Senado. Ele só pode depois tomar posse. Qualquer servidor público que exerce o ofício sem tomar posse, ele exerce o cargo ilegalmente, comete crime. Assim, se fizer isso. Tem que ter autorização legal dentro da lei. Então, qualquer um que comete, que julga fora da lei, que não respeita o princípio de buscar as provas, etc., comete crime, assim, e viola o devido processo legal. Então, nesse caso do Roberto Jefferson, Sérgio Reis, esses deputados, foi aberto um inquérito internamente por causa de ameaças aos ministros do Supremo, ameaça de morte, ameaça de agressão, ameaça de estupro às filhas dos ministros. Isso não é liberdade de expressão. Isso é coisa de bandido. Estão entendendo? Não é assim, eu tenho uma opinião. Qual que é a sua opinião? Ah, minha opinião é que deveriam matar todos os ministros. Isso não é opinião. Isso não é opinião. Isso é crime. Você está estimulando pessoas a fazerem o que você está falando. Como se aquelas outras merecessem essa pena. Só que a lei, a Constituição, não diz que é esse o procedimento.
Esse não é o devido processo legal. Então, os ministros fizeram um inquérito onde eles apuram as ameaças a eles, não só a eles pessoalmente, mas ao próprio tribunal. Por quê? Porque querem trocar os ministros do Supremo. Não é? Querem trocar os ministros porque a Constituição é muito clara. Não é? Ela diz lá que, olha só, vou por aqui, ó, guarda. Constituição, o que a Constituição diz? Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, quer dizer, principalmente, a guarda da Constituição Federal. Então, o STF é o guarda. E quando ele age, ele está protegendo a Constituição. Assim. É o que se imagina. Agora, a gente quer que mude, né, os ministros do Supremo, que tenha outros critérios. Eu também. Eu fiz um abaixo-assinado que tem 30 mil assinaturas para mudar a forma de nomeação dos ministros. Para quê? Porque eu acho que não é bom como acontece desde a Constituição. Acabam sendo nomeados ministros que têm muita afinidade com o presidente. E depois eles vão julgar interesses do presidente. Então, quer dizer, os ministros já nascem suspeitos no modelo como é hoje. Certo? É preciso reconhecer isso. Isso que eu estou falando, suspeição, é uma forma de dizer que juízes suspeitos não devem julgar nenhum caso. Isso está no Código de Processo Civil, Processo Penal, etc. Então, o que eu estou falando está dentro da lei. Assim, nenhum juiz suspeito deve julgar os casos. Como é que eu vou acreditar que o presidente diz assim, para ser indicado para o Supremo, tem que ter tomado tubaína comigo e ser meu amigão? E aí depois esse próprio presidente está tendo interesses lá, sendo julgados, pode ser denunciado por crime, etc., e esse ministro vai julgar o presidente. Então, quer dizer, já entra ruim. Não deve entrar dessa forma. E isso aconteceu não só com o Nunes Marques, aconteceu com outros também, né? O Gilmar Mendes, ele era advogado-geral da União, nomeado pelo FHC, e foi nomeado ministro supremo. O Toffoli era advogado do PT, e foi nomeado pelo Lula ministro supremo. O Alexandre de Moraes era ministro do Temer, e foi nomeado ministro supremo. O Mendonça foi ministro lá, advogado, parceirão do Bolsonaro, e está sendo indicado para ministro supremo. Isso não deve acontecer. É uma vergonha, é perigoso para nós, para todos nós. Não significa que o ministro que é nomeado dessa forma, necessariamente, ele vai atender os interesses de quem o nomeou. Né? No mensalão, os ministros indicados pelo Lula e pelo PT, 8 deles, se eu não me engano, a maioria deles condenaram o mensalão, o pessoal do PT, etc. Então, eles agiram com independência. Mas fica sempre aquela questão. Qual que é a isenção? Qual que é a independência desse juiz para julgar esse caso, tendo essa origem, tendo se indicado dessa forma? Então, tem que mudar a forma. É por isso que tem uma PEC lá, uma proposta de emenda à Constituição, eu não lembro o número agora, mas eu compartilho depois, se vocês quiserem, que estabelece a criação de lista tríplice após eleição entre pessoas com alto gabarito jurídico, para que daí o presidente escolha entre os que forem eleitos dentro dessa lista tríplice. Então, tem uma eleição anterior de pessoas gabaritadas, com um currículo ótimo, com idoneidade inquestionável, e aí se apresenta para o presidente da República qualquer um deles, qualquer presidente estiver lá. Ó, os 3 nomes que foram eleitos foram esses aqui. Quem você escolhe? Ele tem liberdade de escolher. Aí ele escolhe um, manda para o Senado. O Senado vai dizer se aprova ou não aprova. Mas segue um rito mais democrático, mais amplo. Esse juiz, ele entra no Supremo com mais força, com mais legitimidade. As decisões do Supremo vão ser mais respeitadas. As decisões do Supremo sendo mais respeitadas, a guarda da Constituição vai ser mais efetiva. A população vai acreditar mais no judiciário, vai acreditar mais na Constituição, no sistema jurídico, nas leis. Por que isso é importante? É importante para não acontecer isso aqui, ó. Quer ver? Só um exemplo, tá? São inúmeros. Identificado o homem que matou casal por passar Covid a seu pai e irmão em Goiás. Então tá aqui o rapaz, ó, 24 anos, crime duplo, homicídio qualificado e tentativa de homicídio em Tubiara, Goiás. A Polícia Civil divulgou hoje a identidade do homem investigado por matar um casal suspeito
de ter transmitido Covid para o pai e irmão dele, que morreram com a doença em Tubiara, no interior de Goiás. De acordo com a corporação, ele acreditava que Flan Klaber da Silva, de 40 anos, e Maria Silva, de 37, infectaram sua família com o novo coronavírus e, por isso, os teria assassinado a tiros no galpão em que trabalhavam, além de balear o filho do que foi morto, né? A principal testemunha do crime. E agora está foragido da justiça. Então, assim, se você colocar, assim, por exemplo, bota no Google, assim, só para fazer uma experiência, assim, né? Põe assim, linchamento. Linchamento. Vou botar notícias. Adolescente sofre tentativa de linchamento após série de assaltos em Fortaleza. Polícia salva de linchamento suspeito de roubo em Manaus. Juíza nega ação, não sei o que, linchamento virtual. 2 suspeitos de assalto são linchados no centro de Manaus. Dezenas são destinadas na Argélia após multidão linchar homem. Suspeito de estupro é linchado em Manaus. Homem de 49 anos morreu e tal. Então, assim, o que é o linchamento? Linchamento é você entender que determinada pessoa cometeu um crime, né? E tomar as decisões. Você se torna polícia, Ministério Público, juiz, né? Você investiga, encontra os indícios, faz a denúncia para si mesmo, julga, condena e executa, sem consultar as leis, sem consultar autoridades, sem seguir o caminho do devido processo legal. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que, por exemplo, será que esse casal que foi assassinado realmente transmitiu a Covid para o pai daquele rapaz e o irmão dele? Né? Ele estava com eles o tempo todo, viu onde eles foram, onde eles encostaram, com quem eles falaram, tudo o que aconteceu, né? E aí, realmente, ele tem um laudo, né, uma perícia que apurou e falou assim, realmente foram eles que transmitiram a Covid para o pai e o irmão dele. Né? Não tem, certamente não tem. Mas vamos supor que ele tivesse esse laudo. A gente poderia dizer que esse casal transmitiu a Covid para o pai e para o irmão dele de propósito. Eles queriam transmitir, falaram assim, cara, a gente está com Covid, vai vir aí o fulano e o filho dele, vão passar Covid para essa galera aí, porque daí eu acho que eles vão morrer. E assim a gente vai matar esses 2. Será que houve isso? Né? Provavelmente não. Então, ou seja, não tem prova de materialidade e autoria. Não dá para dizer que foram eles e que eles tinham intenção de cometer esse crime, ou que eles cometeram esse crime. Depois, não dá para dizer que foi doloso ou culposo. Doloso infectaram por querer e quiseram matar. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer que foi culposo. Eles sabiam que tinha doença e foram lá, correram risco de infectar os 2. E eles morreram. E mesmo que tivessem feito isso, o que diz o Código Penal? Diz lá, homicídio, pena de 12 a 30 anos. Essa é a pena. Então, qual que é o papel? Ele vai lá na delegacia com os indícios que ele tem, com as filmagens, os diálogos, as suspeitas que ele tem, e diz, esse casal infectou meu pai e meu irmão, e eles morreram, e eles fizeram, eu creio que eles fizeram isso de propósito, eu tenho esses indícios aqui. E eu quero que vocês investiguem. A polícia vai investigar. Apurando que foi verdade, a polícia vai fazer o inquérito vai para o Ministério Público vira uma denúncia, eles vão ser julgados de acordo com a lei, com direito, etc. Se realmente cometeram um crime, vão ser punidos. Então, o que eu quero dizer? Finalizando a nossa aula. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que cerca de 30% dos crimes de homicídio, no máximo 30% são apurados. E essas pessoas são levadas a julgamento, no final, sei lá, menos de 10% são condenadas.
Então, assim, a chance de alguém ser assassinado ou alguém cometer um homicídio e sair impune é bastante grande, se a pessoa conseguir escapar, fugir e tal. A lei foi feita para que essas pessoas sejam punidas dentro do devido processo legal, para se evitar que se punam inocentes. É isso. O princípio do direito é melhor você inocentar o culpado do que culpar o inocente. Por isso se exige o máximo de prova para condenar alguém. Porque é duro você mandar para a cadeia ou executar uma pena contra uma pessoa inocente. Foi feito, por exemplo, agora um estudo mostrando o quanto de erro que se comete em identificação de fotografia. A pessoa sofreu um assalto, mostra umas fotografias para elas de suspeitos, geralmente negros, e aí fala assim, é algum desses aqui? Aí a pessoa vai falar assim, foi ele. A polícia vai lá, prende o cara e fala assim, identificação visual. Isso é prova e às vezes condena a pessoa. Cumpre pena, só que às vezes não foi ela. Não é porque numa fotografia você não consegue às vezes distinguir muito bem, né? A pessoa foi assaltada à noite, muita gente é parecida com muita gente, então tem que ter mais provas, mais elementos. Né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o tanto de gente que é preso dessa forma, sem ter cometido o crime, e consegue comprovar que não cometeu, não estava no lugar onde o crime aconteceu. Mas a vítima diz, não, eu vi ele lá, foi ele. Então, imagina isso sendo feito quando a pessoa está andando na rua e vem um grupo e diz assim, ali, um estuprador, é ele, eu sei, eu vi na internet. Aí todo mundo fala, é mesmo? É mesmo, é ele mesmo. Vamos socar, estuprador tem que morrer e tal, bababá. Já mataram vários assim, por engano. Por engano, gente que não tinha nada a ver. Tá? E se vocês quiserem, eu acho umas 3, 4, 5, 6, 10 notícias sobre isso para vocês. E isso é o quê? Justiça com as próprias mãos. E justiça com as próprias mãos é crime também. Então, assim, aqueles que fazem isso são também criminosos, porque não respeitam o devido processo legal. E aí, para finalizar, eu vou compartilhar aqui uma notícia, deixa eu ver se eu consigo, não, do Mourão, que ele fala o seguinte, no caso da operação que prendeu aí o Sérgio Reis. Mourão afirma que a operação contra cantor e deputado bolsonarista está dentro do processo legal. Então, o Mourão, que é do governo e sempre defende tudo, passa pano para quase tudo que acontece nesse governo, ele reconheceu. Existem denúncias, existe um inquérito em andamento. Um inquérito para poder se obter as provas necessárias, como é feita a investigação, seja por meio de depoimento de pessoas que estão investigadas, seja aprendendo material em busca dessas provas. Obviamente, tudo com autorização da justiça. Senão, foge daquilo que prevê o devido processo legal. Então, vamos aguardar o que vai emergir disso tudo, disse o presidente ao chegar ao Palácio do Planalto. Ou seja, ele falou aqui aquilo que a gente estudou aqui hoje. Ele não vê abuso do judiciário nessa operação, por quê? Existe um inquérito, o Ministério Público ofereceu uma acusação contra o Sérgio Reis, blá. Contra o Roberto Jefferson, não, mas a polícia pediu a prisão do Roberto Jefferson. Né? E o Alexandre de Moraes abriu vista para o Ministério Público falar, eles não falaram no prazo, e ele decidiu com base no pedido da polícia. Ele não decidiu da cabeça dele mesmo. Mas existe uma lei que garante a proteção da integridade física dos ministros e dos tribunais. Nenhum cidadão tem o direito de atentar contra a vida, contra a honra de qualquer pessoa. E ministro do Supremo, juiz, também é pessoa. Nenhum cidadão tem o direito de botar fogo nos tribunais. A gente viu o que o Talibã faz e fez no Afeganistão, ontem, no filme da Malala. Eles começaram a queimar delegacias. Começaram a matar policiais. Existe uma juíza chamada Patrícia Ascioli. Ela foi assassinada 10 anos atrás porque estava investigando grupos de extermínio de policiais no Rio de Janeiro. Os policiais, fora do horário de trabalho, iam
executar aqueles que eles achavam que eram traficantes, bandidos, etc. Assim, nasceram as milícias no Rio de Janeiro. São policiais que começaram como justiceiros a pedido da população para matar aqueles que a população achava que eram bandidos, traficantes, estupradores na comunidade. Eles não seguiram o devido processo legal. Eles foram denunciar para policiais que eram justiceiros. Esses policiais, fora do horário de serviço, com capuz, etc., etc., iam à noite e executavam essas pessoas que tinham esses indícios ou suspeitas de crime. Sem julgamento, sem nada. Sem prova, sem nada. Com base no depoimento XYZ que eles tiveram. Depois, eles começaram a se juntar e falar assim, ó, a gente garante a segurança da comunidade de vocês, tá? Aqui não vai ter mais bandido, não vai ter mais estuprador, não vai ter mais traficante. Se tiver, a gente mata. Só que é o seguinte, eu preciso de uma ajuda de vocês. Daí R$50 por mês, e daí a gente garante a segurança para vocês. Não precisa nem chamar mais a polícia, vocês vão ver que isso aqui vai virar uma maravilha. O comerciante vai poder trabalhar, você vai poder, não vai ter mais seu celular roubado, e mais, a gente vai trazer para vocês a internet, a água, a luz, e você não precisa pagar para a empresa não, paga para a gente. A gente vai fazer até imóveis, prédios, para vocês morarem, a preço de custo, camarada, só para vocês estarem lá e podem ficar tranquilos, a gente garante tudo. Isso gerou milhões e milhões. E essas pessoas hoje controlam regiões inteiras no Rio de Janeiro. São as milícias no Rio de Janeiro. E qualquer um que fale contra as milícias é executado. Não existe inquérito, não existe Ministério Público, não existe juiz. Essa juíza, Patrícia Scioli, começou a investigar policiais envolvidos em milícias. Aquele filme Tropa de Elite 1 fala disso. O Tropa de Elite 2 fala como essas milícias têm vínculos com políticos da Assembleia, da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados do Congresso e agora suspeitas até na Presidência da República. Então, o que eu quero dizer, o abandono do devido processo legal, no final, gera talibãs. E gera estados e espaços em que você não vai ter direito mais a nada. Por exemplo, tem lugares lá no Rio de Janeiro que os traficantes é que decidem se vai poder ter candomblé ou não, e geralmente eles não querem. Eles se convertem nas prisões à igreja evangélica e depois não permitem que as pessoas das religiões afro façam seus cultos. Então, quer dizer, cadê a liberdade religiosa que está na Constituição? Não existe. Não existe por quê? Porque aqui naquele lugar não tem poder do Estado. O Estado não vai lá, quem controla são os traficantes. Então, no Rio de Janeiro, você tem lugares controlados pelos traficantes, lugares controlados pelas milícias. Mas lugares controlados pelo Estado, quase não tem. Só o centro e por ali. E todo mundo sabe quem controla cada lugar. Assim. E isso é péssimo. No Nordeste, está acontecendo a mesma coisa. Em São Paulo, existe uma organização que faz a mesma coisa nas periferias. São lugares onde não existe Estado de Direito, onde você não pode recorrer à polícia, onde você não tem acesso ao judiciário. E o que decide tudo são tribunais de exceção. E, de repente, você pode estar apanhando, você pode perder a sua casa, a sua filha pode ser obrigada a casar com determinada pessoa, porque naquele tribunal existe um policial corrupto ou um traficante que decidiu isso. E se você chamar a polícia ou entrar na justiça, você vai ser executado. Então, essa é a realidade. Ou é o direito, ou é a violência. E todo mundo que adere a linchamento, que vai contra o Supremo Tribunal Federal, que vai contra a Constituição, que não respeita o devido processo legal, que acha que tudo isso é coisa de bandido, está jogando contra si mesmo. Não é? Está jogando contra si mesmo. Então, assim, bom, eu finalizo com isso. Eu queria mostrar essas notícias. E aí, assim, ó, foi aprovada uma lei recentemente, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que criou o crime de golpe de Estado e o crime de atentado violento, fake news, tudo isso que ataca as instituições. Né? Isso que eu estou falando não é contra este governo,
é contra qualquer governo que vá contra a Constituição, contra qualquer grupo organizado que não respeite as leis, contra qualquer pessoa que tenha mentalidade de bandido e ache que as leis são coisas de ricos, ou coisas para os outros, ou sei lá o quê, que ela não precisa submeter às leis, que ela pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso é mentalidade de bandido. A gente não pode fazer isso, porque a partir do momento que você acha que você pode fazer justiça com as próprias mãos, outros vão achar a mesma coisa. E isso vai começar a acontecer aos montes. A sociedade entra em guerra civil. E aí todo mundo vai ter que andar armado e lutar sozinho pela própria vida. Começa a ter brigas de gangues. Um grupo A com o grupo B, com o grupo C, se matando. É aquela coisa do Gandhi, dente por dente, olho por olho, todo mundo banguela e cego. Então, o direito e a justiça têm essa função de pacificação social. Quando a gente não fortalece as instituições, não fortalece, porque assim, ó, eu não estou aqui falando assim, os ministros supremos são maravilhosos, né? Deixa eles fazer o que eles quiserem. Eu não estou falando isso. Eu falei, você pode divergir, você pode criticar. Você não pode atacar a honra nem a integridade física e psicológica dos ministros, nem dizer que deve se atacar, fechar o tribunal, ou substituir os ministros porque você não gosta da decisão deles. Isso não é suficiente. Eles têm que ter cometido um crime. E aí você tem que provar que eles cometeram um crime. Não é porque assim, tá parecendo. Tá, e daí? Parecendo vai parecer muita coisa. Se todo mundo for condenado por parecer, imagina onde vai parar. Não é? Por isso tem que ter prova. Bom, vocês querem falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu nunca vou conseguir terminar essa aula. Eu vou desistir. Ó, hoje, no meu plano, a gente entraria na questão de direita e esquerda e falaria do tal do semipresidencialismo, né? Mas, assim, a gente não tratou desse aspecto, né, do devido processo legal com o devido cuidado, né? Porque eu quero que vocês entendam isso muito bem, porque só alguém do direito e que tem amor pela justiça, que é o meu caso, para ensinar isso que eu estou ensinando para vocês aqui. Porque eu tenho certeza que na faculdade eu não tive essa aula. Assim. Então, eu estou ensinando para vocês aqui algo que nem na faculdade vocês vão ver. Assim. Mas podem ter certeza que está amparado na lei, na Constituição, é a civilização. Na Europa, Estados Unidos, etc., é isso que se pratica. Né? E quando não se pratica isso, as pessoas são punidas. Né? Veja lá o George Floyd, né? Por que aquele escândalo? Porque ali houve uma execução de pena de morte sem ter vindo processo legal. E aquele policial tem que ser punido. Ele foi, né, sentenciado, condenado. Só que ele não foi linchado. Sofreu um processo. Então, ninguém tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. E se fizer, abre margem para sofrer também isso. Beleza? E aí? O que vocês acharam? Digam aí. Olha, foi o que você falou, meu. Essas aulas que você passa aqui, com certeza é uma das melhores que a gente tem aqui no cursinho. Vocês viram? É muito legal ouvir tudo isso aí. Obrigado, Arthur. Eu fico feliz aí. Você ia falar, Denis? Então, a sensação realmente, com tudo que você falou, que né, você tem todo o basamento que realmente é real, né? Aí vem aquela sensação que realmente aqui está se tornando um Talibã. É a sensação pura. Estão querendo nos transformar neles, infelizmente. Acabar com a Constituição, com os direitos e vão para as cabeças logo, né? Então, porque, veja, a aula anterior que a gente teve, o que a gente falou? Do império da força e o império da lei, né? E o império do direito, quando a gente fala, por exemplo, ontem a gente falou da Constituição de Weimar, né? De 1919 na Alemanha. Pessoal, se quem quiser ir saindo aí para chegar no horário lá às 10h50, pode sair, eu já passei muito, né? Do horário, mas assim, tá gravado e aí vocês podem ver depois também, né, o término disso, mas eu já tô tentando terminar. Eu ia começar às 7, que eu imaginei que ia demorar, né, mas enfim. A Constituição de Weimar, na Alemanha, quando a gente pensa com o Estado de Direito, vou abrir aqui que tá muito calor. Eu suo falando essas coisas, mas assim, até o absolutismo, né, Revolução Francesa, o rei fazia e acontecia. Né? Foi em 1215 que
veio lá a Constituição, a Carta Magna, né, dos ingleses, que proibiu o rei de punir as pessoas sem provas. Ali surgiu o habeas corpus. Que as pessoas falam, pô, o rei manda prender a gente, faz o que acontece e a gente não tem como se defender? Cadê o nosso direito de defesa? Então eles fizeram uma revolução, peitaram o rei, falaram, ó, seguinte, a partir de hoje, você só pode prender se você tiver prova. E se não tiver, tem que soltar por meio de um recurso chamado habeas corpus. E assim começou o direito constitucional, peitando o rei. Não é? E falando, nossa, tem que respeitar o devido processo legal. Tá bom? Você também. A lei é para você também. Quando vem a Revolução Francesa, eles fazem a decapitação do rei. Não é? Porque o rei estava... Todo mundo pagava imposto, mas o rei e o clero não. A nobreza e o clero não. Pô, e a igualdade nisso? Não é? A gente trabalha para sustentar eles e não tem lei para eles. Então houve uma revolução que falou o seguinte, a lei é para todos, quem vai mandar agora é a lei, a gente não precisa de rei, não. Então é o império da lei. E aí, para que isso? Para proteger o cidadão comum dos abusos de autoridade, do arbítrio. Então aí nasce o Estado de Direito. Você só tem Estado de Direito quando a autoridade máxima do país e todas as outras se submetem à lei democrática. Uma lei que vem de um parlamento legitimamente eleito pela população. Por quê? Porque a população, se não gostar da lei daquele parlamento, pode protestar pacificamente sem armas. Pode, na próxima eleição, não eleger os mesmos. Então, eles têm, assim, também o medo de não fazer o que a população quer. Por isso, todos têm que se submeter à lei, porque a lei expressa essa vontade popular. Quando o Congresso faz uma lei que o povo não gosta, o povo vota em outros. E esses outros vão lá e mudam a lei. Esse é o caminho da democracia. E quando alguém desrespeita a lei, desrespeita o povo. E desrespeitar a Constituição é ainda mais grave. Uma Constituição como a nossa, que teve milhões de pessoas participando durante 1 ano e 8 meses. Você pode falar assim, o próprio Ulisses Guimarães disse, a nossa Constituição não é perfeita. Ela mesma aceita a emenda, a correção, o ajuste. Mas tem o processo de se fazer isso. Né? 308 votos na Câmara, 49 no Senado, 2 turnos de discussão. Para quê? Para o povo participar. E falar se é contra ou a favor. Na próxima eleição, você pode não votar em quem aprovar uma emenda constitucional. E votar em quem faça a emenda que você quer. Você pode mobilizar a sociedade. Vamos apoiar fulano, porque fulano vai fazer a emenda que vai mudar. E isso é democrático. A discussão é tudo na palavra. Não é na porrada nem nas armas. É na força da palavra. Então, a gente precisa entender que os países civilizados, eles só são civilizados porque eles conseguiram criar um Estado de Direito. Quando tinha lá a democracia, só votava quem tinha, só era eleito quem tinha certa renda. Era o voto censitário. Você só podia votar se você tivesse uma renda X e um patrimônio Y para ser eleito. Ou seja, pobre não participava do sistema político. Aí houve a luta pelo voto das mulheres, dos trabalhadores, dos pobres. Isso acabou. Então o Estado de Direito, que obrigava todos a submeter à lei, virou Estado democrático de direito, que é esse que está na nossa Constituição. Quando foi em 1919, com a República de Weimar, na Alemanha, os socialistas tomaram o poder. E fizeram um socialismo sem violência, fizeram um socialismo com base no direito. O Hitler tentou dar um golpe em 1923, nessa República de Weimar, e foi infeliz nisso, fracassou. Ele foi preso. Só que aí o que aconteceu? Em 31 ele foi eleito, em 33, se eu não me engano. Foi eleito democraticamente. Deram o poder para um golpista. O que ele fez? Falou que os comunistas estavam dominando o parlamento. Pegou fogo no Congresso alemão. Fechou o parlamento. Passou a controlar todo o sistema judicial. Criou campos de concentração. Tudo dentro da lei, porque ele começou a fazer a lei.
E os juízes, quando mandavam os judeus para o campo de concentração, diziam: nós apenas cumprimos a lei. Só que essa lei era democrática? Então, havia dúvidas. Por quê? Hitler tinha sido eleito. Havia um parlamento ali funcionando com a autorização dele, embora outros partidos já estavam ali na ilegalidade. Só que as minorias estavam sendo esmagadas. E não existe democracia, Estado de Direito, em que minorias são esmagadas e direitos fundamentais são desrespeitados, onde há tortura, né, onde não se respeita devido processo legal, onde há linchamento, não tem direito de defesa, onde as pessoas perdem bens sem processo e sem direito à defesa, com juízes feitos de exceção, tribunal de exceção. Não são juízes que já estavam no cargo, eles foram nomeados para fazer aquilo. Na aula de literatura, a Cláudia falou assim, né? Bom, como vocês não estudaram o texto, a partir de hoje, quem não estudou não vai ganhar mais a cópia. Lembra o que eu falei? Não, pera. Não pode fazer isso. Não pode fazer por quê? Porque você pega a Constituição, e isso é um princípio do direito internacional. Ninguém pode ser punido sem lei prévia. Então, quando você comete um crime, você tem que saber que você está cometendo um crime. Você não pode estar cometendo uma infração sem saber e, de repente, falar assim, ó, isso que você fez é crime, você vai ser punido. O cidadão não pode dizer também que não conhecia a lei, porque a lei é pública. Então, você tem a obrigação de acompanhar as leis. Todavia, não pode surgir uma lei amanhã dizendo que o que você fez hoje é crime. Isso viola, porque isso é só para te punir, digamos assim, né? Você não teve direito de defesa. Se você soubesse, você não teria feito. Então, aquilo me doeu na hora, assim, na hora. É por isso que eu falei, não, pera, dá mais uma chance para eles. Eu falei assim, vamos fazer assim. Na próxima aula, quem não estudar, aí você faz isso. E daí surgiu a regra ali, vocês iam ter como se defender. Aí só ia incidir na pena quem quisesse, né? Então, o devido processo legal estava respeitado. Né? Então, eu estou dando um exemplo simples, é óbvio, ela não fez isso na maldade, ela fez para educar a turma, no sentido de que, estudem o texto, né? Olha só, é importante. Mas, assim, dentro de nós, e na nossa vida diária, a gente comete inúmeras injustiças por não perceber esses princípios básicos de direito. Muitas vezes a gente julga, condena e executa sem prova, só com base em aparência. Cara, não gosto daquela pessoa. Mas por que você não gosta? Ah, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Ah, porque disse tal coisa. Será que a cara, uma palavra, é suficiente para condenar uma pessoa? Porque você está condenando, certo? Você está descartando aquela pessoa da sua vida, do seu convívio, dizendo que presta, que não presta, fazendo um julgamento. Com base em determinada frase, palavra, aparência, decisão, um elemento simples. Comportamento, atitude, preferência. Será que isso é suficiente para essa pena? Existe uma proporcionalidade? Houve um devido processo legal com direito à defesa? Né? Você foi questionar a pessoa se realmente ela pensa dessa forma, se ela fez isso pelo motivo que você acha que ela fez, ou se ela fez por um outro motivo, porque a intenção é muito importante para se condenar alguém. É por isso que, assim, os loucos, as crianças e aqueles que não têm discernimento não são punidos. O Adélio deu a facada no Bolsonaro. Por que ele não foi para a cadeia responder por isso? Ele foi para um hospital psiquiátrico. Porque se entendeu por laudo que ele não tinha discernimento. Ele tomou aquela decisão, mas ele vive num mundo paralelo. Ele não vive nessa realidade que a gente vive aqui. Então não dá para punir alguém que não tem discernimento. Então, para eu tomar uma decisão em relação a alguém, eu tenho que saber que discernimento essa pessoa tem ou teve quando ela agiu daquela forma, quando ela falou aquilo, quando ela fez o que ela fez, dando oportunidade de retratação, de correção. Para daí depois você falar, não, agora eu tenho certeza. Realmente é isso. Então eu vou tomar tal decisão, porque diante disso, de um fato, né, que você considera, assim, isso realmente é relevante, eu não vou ter como não fazer o que eu preciso fazer. Aí eu não vou mais falar com essa pessoa, ou eu vou evitar essa pessoa, ou eu vou entender que essa pessoa pode não ser honesta, e não vou querer muita proximidade, mas mesmo assim, deixando aberto, porque pode ser que seu julgamento tenha falhas. E mais à frente essa pessoa mostre, ou você veja que você estava errado. E aí é quando a gente tem aquela sensação de
que merda que eu fiz. Vou lá pedir desculpa, se der. Às vezes não dá mais tempo. Então vejo como o direito ele se espraia para as nossas relações mais íntimas. E elas saem das nossas relações mais íntimas, vão ganhando a vizinhança, vão ganhando a cidade, o estado, o país, o mundo. Né? Eu estou com o caso lá do Jeremias, né? Ele está lá em Uganda, a instituição, ele quer desenvolver um projeto lá de costura, curso de costura. Aí eu faço parte do Rotary Club da cidade de Itaquá, né? O Pinheirinho. Lá em Uganda tem Rotary Club. Então, estou tentando articular para o Rotary daqui, ajudar o Rotary de lá e ajudar ele. Mas aí o que eu ouço aqui no Brasil? O pessoal no Brasil não curte muito essa ideia de ajudar lá na África, porque a gente tem muita pobreza aqui, já tem muita gente que precisa aqui. Então é difícil conseguir apoio para isso. É o que eu ouço, não é? Mas esse julgamento, ele é justo? Ele é certo? Não é? Porque e se fosse nós na África, como a gente se sentiria? Pode ser rápido. Valeu, Ale. É o que você falou, é questão de humanidade, né, meu? É muito vasto, assim. Porque Se ninguém quiser ajudar o outro, como que vamos mudar essa situação, né? cara, não adianta, porque se as nações ricas pensarem assim, a gente também não teria recebido vários ajudas, apoios, investimentos, né? O Haiti mesmo recebeu muita ajuda dos Estados Unidos, né? Do Brasil mesmo, né? De outros países. Então, assim, a gente tem que lembrar que a nossa pátria é a humanidade. Né? Onde existe um ser humano, existe a nossa pátria. E a gente não pode sair condenando, né, pessoas e nações, né, fazendo julgamentos coletivos, linchamentos, né, descartando pessoas, sem respeitar o devido processo legal, os direitos fundamentais, os direitos das minorias. Não é? Porque senão a nossa vida vai ser muito pobre. Não é? O direito existe por uma razão muito simples, regular a convivência, não é? E garantir dignidade a todos. E quando a gente fala a todos, está falando a nós também, porque é meio que reflexo. Né? O que vale para o outro, vai valer do outro para nós também. O que vai, volta. Assim. Então, é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Aí na próxima eu vou tentar terminar o que eu ia falar. Valeu, Ale. Beleza? Obrigado pela aula. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Bola para vocês lá. Vou parar a gravação aqui. Tá? Pode parar, Vitor. Valeu. Desculpa aí.